Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Bárbara Veiga e hoje a gente vai falar sobre comunicação e meio ambiente. Ela é chilena, radicada no Brasil há mais de 20 anos, jornalista, comunicadora, radialista, trabalhou durante muito tempo na Rádio Eldorado, na Clássico Rádio Eldorado. Foi onde a gente se conheceu quando eu fui fazer uma exposição fotográfica em São Paulo, depois de uma expedição pela Amazônia. Ela é jornalista premiada, nada mais, nada menos que o prêmio socioambiental. E hoje ela lidera o podcast Vozes do Planeta. Ela também é colaboradora fixa da National Geographic. E ela é cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos, junto comigo, e a Leandra Gonçalves, cientista que foi entrevistada aqui no canal. A gente sabe que a comunicação hoje é central para a gente se informar sobre o que está acontecendo no mundo, saber se informar para não cair nas armadilhas das famosas fake news. E também se informar para entender o colapso climático que se aproxima. Então, hoje a gente vai conversar com a Paulina Chamorro e a sua garra se reflete de várias formas. Dentro da comunicação consistente, falando de meio ambiente, ela vai das florestas até o oceano e, enfim, hoje a gente vai trocar essa bola com ela. Bom, bem-vinda, Pauli. Que bom te receber aqui. A gente vai falar hoje sobre comunicação e meio ambiente. Como é que tá aí essa quarentena em São Paulo? Olha, tem sido bastante complicada para mim, que eu sou uma pessoa naturalmente agitada. Eu tenho uma rotina de que eu fico muito pouco na minha casa em São Paulo. Então, acho que eu nunca fiquei tanto tempo na minha casa. Então, tem sido um mix de sensações. Eu não tenho conseguido me equilibrar, não tenho conseguido ler, fazer pão. Por um momento, passei me sentindo muito loser. Mas, por outro lado, hoje eu vejo que não, cada um tem a sua forma de encarar essas pausas e, para mim, ela tem sido muito valiosa no sentido de trabalhar cada vez mais firme na comunicação. Minha resposta tem sido muito em trabalhar muito mais do que eu já trabalhava, fazendo comunicação e tentando abrir novas portas, nos façam entender o momento que a gente chegou, porque também não adianta muita coisa se a gente não entender, quando a gente sair dessa, vamos voltar para a mesma coisa, né? Então, quando a gente puder transformar as cabeças ou fazer essas conexões para as pessoas, vai ser fundamental para a gente poder, pelo menos, ter uma sociedade mais informada e mais consciente, né? Esse aprendizado de se relacionar com o tempo, acho que tem sido para todos, né? Cada um na sua medida. Queria saber como é que você está lidando, porque eu acho que não é nem tanto a questão da gente estar em casa, a questão de estar longe da natureza. Eu que ficaria maravilhosamente bem no isolamento, no meio da Mata Atlântica ou mais próxima de alguma fonte de água, né? Uma mistura de sentimentos, né? Porque eu estou em Londres, então é povoada de prédios, é bem urbano, como São Paulo, como você aí. E muitas vezes, dentro do isolamento, só com uma janela no quarto, fica difícil, né? Você ter uma relação com o mundo, ou ver o horizonte, né? Para mim, sempre foi onde eu me sentia bem confortável e livre de verdade. Eu sinto muita falta do mar, muita falta da natureza. Como você, o isolamento na mata, né, na floresta, que a gente já fez tantas vezes, né, Pauli, para os nossos trabalhos, nossas reportagens, é uma coisa. Quero ouvir um pouco mais de você, como é que a comunicação pode salvar o planeta, como é que a gente pode evitar as fake news, né? Porque é o que está acontecendo o tempo todo, né? A gente ouviu falar até que tinham golfinhos nos canais de Veneza, enfim, uma série de informações que são equivocadas, mas eu falo assim, até do ponto de vista mais real, frente a uma crise climática que a gente está vivendo, como é que você está atuando e lidando com esses desafios da informação? E acho que a comunicação hoje, finalmente, ela está no espaço onde ela deveria estar, na importância para a sociedade, né? Eu acredito muito que uma sociedade informada, ela é uma sociedade consequentemente mais justa, porque ela tem ferramentas para tomar decisões, para optar pela cidadania, para a gente poder se olhar e entender e ter posições, né? Então, acho que a gente viveu muito tempo, aí eu estou falando de uma sociedade de consumo, quando você está consumindo e você desperdiça, você está desperdiçando água, você está desperdiçando recurso natural, você está sujando o planeta. Então, acho que essa desconexão que aconteceu, principalmente nos grandes centros urbanos, onde mora 70% da população mundial, é com isso, é com os recursos naturais. E a gente, né, que está na luta há tanto tempo falando, olha, a gente está
exaurindo o planeta chegou no cheque especial porque a gente está ocupando demais. É isso, o que a gente está vendo agora era isso que a gente queria dizer, né? A gente usou demais e chegou o momento que o planeta, enquanto órgão vivo, vai dizer, olha, eu vou ter que dar um jeito em quem está causando isso aqui, né? Que somos nós somos a espécie que mais se reproduz, mais rapidamente, que mais se espalha, a gente come qualquer coisa, a gente se adapta em qualquer lugar e, portanto, a capacidade de distribuir doenças e tudo mais é nossa. Nós somos a grande espécie causadora de vários problemas aqui no planeta, né? Então, a gente está vendo com esse silêncio, né, como a Ailton Krenak fala, né, que a gente precisa ter, a humanidade precisa ter um silêncio frente ao planeta. Acho que o planeta está voltando à vida. Então, a gente vê uma reprodução de tartarugas aqui pelo litoral e em outras praias acontecendo tranquilamente, que antes não podia ser porque passava um carro em cima. A gente está vendo uma reocupação de quanto que a espécie humana é barulhenta, né? A gente é um desastre, deixa um monte de sujeira, chega acabando com a festa mesmo. É bem chocante, é verdade. E aí eu fico pensando no seu desafio, né? Como é que você leva informações relevantes para as pessoas? Ao mesmo tempo, assim, como é que você consegue fidelizar uma informação como uma informação legítima? Porque é a chuva de live, é a chuva de newsletter, a gente não sabe, eu pelo menos não dou conta, assim. Como é que você faz como profissional de comunicação para investigar? O que você indica também para as pessoas, em termos de informação mesmo? Às vezes as pessoas nem leem a informação, nem leem o artigo. O que eu penso a respeito de comunicação, eu te digo assim, depois de mais de 20 anos de experiência, e principalmente em rádio, me trouxe uma coisa que é muito importante. Primeiro, a gente não pode subestimar a nossa audiência. A Eliane Brum, que é uma grande jornalista, ela me falou assim, Paulina, a gente tem muita responsabilidade pelo espaço que a gente conquistou. E aquilo eu acho que ela está super certa e eu levo isso sempre muito forte comigo. Eu tenho muita responsabilidade pelo espaço que eu conquistei. Eu entendo que cada pessoa tem um ponto de partida diferente. E eu acho que isso que falta um pouco da compreensão das pessoas, principalmente os profissionais de comunicação. A gente tem que entender que a gente, por exemplo, no Brasil, a gente mora num país onde mais da metade da população tem um certo problema de entendimento das coisas, né? E aí eu, por exemplo, que eu gosto de falar para massa, eu não gosto de falar só para nicho, eu tenho que ter ciência disso. Eu tenho que ter ciência que existem dificuldades no próprio histórico educacional do país, né? Então, de que adianta estar falando de aquecimento global, acidificação dos oceanos, se só a nossa bolha vai entender? Quando eu simplifico uma linguagem, é pensando em que essa vai pegar desde uma criança de 10 anos até um adulto de 80 anos. E quanto mais a gente simplifica, a gente acaba se embolando muito na comunicação, porque, não, eu quero lacrar. Para mim, lacração é quando você consegue passar uma mensagem muito simples e que ela seja muito bem replicada e assimilada pelas pessoas. Eu acho que como a comunicação pode aportar justamente num país como o Brasil, que tem essas deficiências na educação, né? Uma comunicação principalmente voltada para meio ambiente, para o socioambiental, ela pode aportar como educação, sim, ela pode aportar complementando aquelas coisas que faltam no entendimento das pessoas. E dentro da educação, o que você acha que precisaria ser implementado, por exemplo, nas escolas? O que está faltando informar para os jovens, para as pessoas como um todo, mas sobretudo para a nova geração que vai ter que lidar com esse novo futuro? Infelizmente, a gente tem visto nos últimos anos aqui no país perdendo alguns elementos que são considerados subjetivos, mas faz parte da nossa formação enquanto humano. Então, quando você perde arte, quando você perde educação física, quando você perde temas como filosofia, temas que fazem a ligação entre a matemática, entre a física e entre a química. E eu preciso entender ação e reação. Então, se a gente colocasse, trazesse elementos naturais, por exemplo, para explicar a questão da física, acredito que ninguém mais vai esquecer. Fórmulas químicas da água, se você explicar ao mesmo tempo a importância da água, junto com H2O, traduzir isso, né? Como está se falando hoje de uma economia regenerativa, a educação
que nos leve a entender por que o planeta funciona dessa forma. Você pode aplicar fórmulas matemáticas, científicas para isso, você pode explicar uma criança física, química e matemática através da natureza. Isso, eu lembro na escola coisas pequenas, né? Pequenos exercícios dentro da física, da química, eu sempre ficava, uau, como tudo é tão incrível, né? O conhecimento é tão necessário, amplia a nossa visão de mundo, as nossas perspectivas. Exato. E justamente por causa da maior parte da população morar em cidades, se a gente não se atentar, pelo menos dentro do sistema educacional, para essas conexões com a natureza, que adultos a gente vai ter sem nenhuma conexão natural, né? Tem um livro maravilhoso que chama A Última Criança na Natureza, que mostra que tipos de problemas cognitivos a gente pode começar a ter, porque, sei lá, uma criança nunca viu uma galinha viva. Somos uma sociedade urbana que não tem noção que o ovo vem da galinha, que o leite vem da vaca, que o tamanduá come formiga. E é muito triste isso. E eu lembrei até daquele filme, o Capitão Fantástico, justamente essa crítica sobre uma família que vive na selva, de um jeito bem independente em termos de educação, sobrevivência, e uma família urbana. E aí existe toda uma discussão sobre o que realmente é sustentável do ponto de vista de sociedade. E aí, dentro desses contrastes totalmente absurdos, tem uma cena que tem uma família dentro de casa e um menino pergunta para o outro, mas de onde vem o leite? Ele, da geladeira, né? Então, quer dizer, existe essa desconexão e o filme justamente faz essa crítica, né? Da onde vêm as coisas, qual é a nossa relação com o mundo, com a natureza, é bem, bem legal. Muitas vezes eu me pergunto do quanto o digital é sustentável, né? Porque, ok, a gente começou a usar o computador, uma maravilha, a gente precisa carregar um monte de papel, mas ao mesmo tempo aumentou o lixo eletrônico. E agora, né? O que é mais sustentável? Como é que a gente lida com isso? A gente tem, né, e essa questão de sociedade de consumo nos levou a não questionar muitas coisas, né? Mas a gente tem um problema que as empresas adotaram uma obsolescência programada, né? Então, também não adianta eu querer falar assim, beleza, vou usar meu telefone por 10 anos. Não vai rolar. Então, a gente está amarrado num sistema de consumo onde as empresas estão ditando as coisas. E hoje, realmente, você não pode viver sem a tecnologia, né? A gente pode ver hoje, né, numa situação de limitação pandêmica, o que seriam das aulas, o que seriam das conexões, o que seriam dos trabalhos se não existisse a tecnologia. Então, hoje a gente está vendo, em suma, a tecnologia sendo bem usada. Então, a gente tem um grande problema. O lixo eletrônico, assim como a grande maioria dos lixos, como o plástico, não tem solução, não é reciclado, é mandado para países pobres. E é isso, né? Como tanto na questão climática quanto na questão da igualdade socioambiental, manda quem tem dinheiro. Uma pessoa pode ter 5 celulares ao mesmo tempo, uma outra pessoa não consegue nem ter um banheiro na sua casa. E essa pessoa que tem dinheiro de comprar os 5 celulares não está nem aí no planeta. E aquela pessoa que não tem nem um banheiro são as pessoas que estão menos impactando o planeta. Então, essa injustiça a gente vai ter que resolver. Com certeza. Isso me faz lembrar até um vídeo da Rita Von Hunt, do Tempero Drag, fala por que existem os bilionários, né? E aí ela explica, ela faz todo um paralelo dos últimos anos, fazendo uma crítica super inteligente, explicando o absurdo, né, desses lucros que vêm dos bilionários, que poderia resolver uma série de problemas do ponto de vista humano. Então é realmente um choque ver que medidas ainda não foram implementadas dentro da economia, né, que a gente ainda não saiba lidar com esse novo sistema que deveria estar sendo implantado, né? A gente vai ter que experimentar isso. Acho que até o Covid-19 vai deixar algumas lições, espero, né, para a gente migrar para um novo lugar. Eu faço muito uma associação, eu acompanho muitas reuniões do clima, né, como jornalista, e sempre me incomodou muito, e eu acho que vem junto com a questão de empresas que fazem parte da sociedade, né? Empresa não é governo, empresa não é terceiro setor, empresa, quando ela quer, ela se coloca como a integrante da sociedade, certo?
E aí a gente está lá naquelas reuniões do clima discutindo que medidas os governos vão tomar, que medidas as pessoas têm que tomar. E, cara, e o mercado? Que medida que ele vai tomar? As empresas, elas nascem para ter lucro. E essas empresas são, ao mesmo tempo, as que estão usando os recursos naturais para a sua produção. E elas não estão pagando por isso. Elas não estão sendo taxadas por isso. E eu sempre achei isso muito injusto, delas não estarem na mesa de negociações de compromissos. É chamado no mercado de externalidades, que não entra na conta. Isso, se a gente não colocar isso dentro da economia, o planeta está lascado. Está lascado, porque as empresas têm que pagar pelos recursos que elas estão usando, os recursos naturais. Elas não pagam, elas extraem. E refletirem isso é sobre. muito justo. E falando de justiça, eu queria que você falasse um pouquinho da Liga das Mulheres pelos Oceanos, o movimento que juntas fundamos com a Leandra. Eu tenho orgulho enorme de fazer parte com vocês e queria que você dividisse um pouco dessa experiência. A gente já está 1 ano nessa caminhada, algumas coisas aconteceram, a gente ainda está aprendendo muita coisa. Mas não é muito incrível a gente sentir essa rede feminina potente, unida, fazendo pelos oceanos, fazendo um trabalho forte pelos oceanos? Eu acho muito legal, porque eu gosto muito disso, que a gente aproveita os momentos. Então, acho que quando a gente se juntou, quando a gente começou a sentar e falar, e da forma como a gente criou, né, despretensiosamente, quase numa brincadeira, mas um sentimento muito verdadeiro ali por trás, eu acho que faz toda a diferença do que se a gente tivesse sentado e falado, não, agora a gente vai criar um movimento que vai ser assim assado. E uma alegria muito linda é de ver quando a gente faz alguma reunião ou faz alguma apresentação e aí a gente ouve assim, olha, essa é a Liga, eu acho demais a Liga, né? Que tem um nome também muito forte, tem um nome muito de justiça. Enfim, eu acho que foi um movimento muito feliz da gente ter percebido no sentimento, né, que faltava alguma coisa que juntasse tantas mulheres bacanas que estão fazendo coisas pelos oceanos. A gente teve esse feliz momento de estar na hora certa, com as pessoas certas, pensando a coisa certa, e eu acho que isso que faz que a Liga cresça e seja tão admirada. Os desafios de juntar tanta mulherada boa de uma maneira organizada e que pudesse já a gente contabilizar resultados, mas foi esse aprendizado enorme de também ser pioneiro, né, Babs? A gente não tem algo muito parecido ainda. Tem algumas iniciativas que a gente está conhecendo, assim, mas voltado à conservação, ou elas são muito voltadas em ONGs, associações, mas não como um movimento aberto, né? Então, sou muito feliz pelo momento que a gente construiu e por ter trazido tantas mulheres incríveis ao mesmo tempo para estar nessa luta com a gente. É uma honra e uma alegria dividir isso com você, uma experiência única, especialmente agora com a largada da década dos oceanos, com tanto que a gente tem que fazer aí pela frente, né? Tanta coisa incrível acontecendo, né? Assim, né? Sobre a questão de gênero e o respeito e a identidade e a visibilidade que a gente precisa batalhar para a gente ganhar o espaço que a gente merece. E é isso, né? A gente conta com essa rede com mulheres da ciência, do esporte, das artes, e acho muito maravilhoso a gente ter essa pluralidade na linguagem para um objetivo muito pontual, né? Defender os mares, defender a vida, garantir o oxigênio que a gente precisa para sobreviver, né? E essa nova sociedade, né, que a gente vai ter que ter a partir de agora, não tem jeito, é o mundo que a gente vai ver quando a gente sair daqui para frente. É isso, o espaço da igualdade de gênero ou o protagonismo feminino em lugares de liderança está fazendo a diferença. Agora é comprovado, né? A gente tem na parte de líderes mundiais, a gente tem na parte da área da saúde, aqui no Brasil a questão da pesquisa científica. Então, os lugares e os espaços de poder, hoje cada vez mais sendo ocupados por lideranças femininas, vão conduzir a gente para um futuro ou para um presente muito mais sustentável. Isso já é inegável. Então, que bom que a gente já está organizadinha
E para fechar, Paula, esse bate-papo super gostoso, eu queria saber o seu status. Eu sei que você é apaixonada por esse mundo que a gente habita, né? Mas qual é o seu relacionamento com o planeta? Eu tenho uma verdadeira paixão, assim, a mais profunda pelos lugares pristinos. E para minha sorte, para nossa sorte, dois deles estão no nosso continente e eu faço parte enfim, filha daquela terra, né? Então, eu gosto de olhar para os lugares onde ainda estão selvagens, onde são selvagens, porque me emociona saber que ainda existem lugares assim que a gente conseguiu preservar até involuntariamente. Então, quando eu preciso entender aonde estou e o que, eu viajo, fecho os olhos e vou para minha Patagônia chilena maravilhosa, ou para o Cabo Horn, onde começam os mares pristinos, e pensar que existem esses lugares que estão lá, que estão melhor sem a gente, mas que é a natureza e é o planeta no seu estado puro. Aquilo me emociona muito, me emociona sempre e me deixa muito tranquila de que ainda existam lugares assim. Então, quando eu preciso, sempre o planeta me salva. Eu falo há muito tempo que a resposta está na natureza, né? Inclusive, estou preparando meu primeiro livro de entrevistas, né? E é um livro de perguntas onde a resposta está na natureza. Então, gosto de pensar no planeta ainda como a nossa casa e de que tem lugares ainda que têm que ser preservados porque eles estão muito bem assim, selvagens e lindos, naturalmente, planeta. Para mim também, essa relação com a natureza ela é profunda, única e, bom, provado cientificamente, né? Quando a gente olha para o mar, a gente se sente bem, se sente melhor, se sente mais disposto a viver, né? Então é inegável o quanto é importante a gente levar a sério esse relacionamento com o planeta e para mim também é uma responsabilidade muito grande, né? Queria te agradecer por esse papo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui agora no seu canal, muito bom. Falamos aqui hoje com a Paulina Chamorro, essa mulher guerreira maravilhosa, jornalista, comunicadora, radialista. Bom, é isso, gente. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Acompanhe a gente aqui no canal do YouTube para mais entrevistas e mais informação, que é para isso que a gente está aqui, para informar e inspirar.